Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, uma boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de fazer uma alusão sobre o transporte coletivo aqui em Bauru. Hoje, os bauruenses que retomaram suas atividades comerciais, que voltaram para o trabalho, tiveram uma ingrata surpresa. Por quê? Porque os ônibus ainda continuam com uma tabela de horários que foi adotado durante a quarentena. Ou seja, nós tivemos uma redução significativa das linhas de ônibus durante a quarentena e essa redução ainda permanece mesmo após a retomada das atividades comerciais na data de hoje. E aí, eu ouvi hoje uma entrevista do responsável pelo transporte coletivo na Endurbe, ao que consta o nome dele é Vitor, ele dizendo o seguinte, que já houve uma notificação para a empresa, na semana passada, que a empresa tem 5 dias úteis para poder responder essa notificação, só aí que eles vão aplicar a penalidade. E hoje, segundo consta, as empresas de ônibus serão novamente notificadas sobre a manutenção de uma tabela de horários que não dá oportunidade para o trabalhador de ser transportado com segurança, mesmo porque os ônibus estão com linhas restritas e o número de pessoas que utilizam o transporte coletivo aumentou, portanto, as pessoas estão sentadas em pé, ou seja, totalmente contrário àquilo que a Secretaria Municipal de Saúde preconiza. Aí a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é da Endurbe, porque a Endurbe é a gestora do contrato. O contrato do transporte coletivo é entre prefeitura e as duas empresas, mas quem faz a gestão do contrato é a Endurbe. E eu tive a oportunidade de pegar agora há pouco a cópia do contrato vigente, em que diz o seguinte: são responsabilidades da concessionária dar condições de pleno funcionamento ao serviço sob sua responsabilidade. Está bem claro aqui nessa cláusula que a responsabilidade é da empresa que opera o transporte coletivo. Tem um outro item que diz o seguinte: prestar serviço adequado na forma da legislação específica, ou seja, o serviço não está sendo adequado. Há também uma outra cláusula que diz o seguinte: das penalidades. Aí eu tenho advertência escrita, multa, apreensão do veículo, afastamento do pessoal, suspensão de operação do serviço, rescisão da concessão. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Sabe por quê? Porque o rabo está preso com as concessionárias. Sabe por quê? Porque está chegando a eleição e quando chega próximo de eleição, algumas fontes de recurso precisam ser mantidas para poder dar sustentação à eleição. Então, agora, nada vai acontecer com as empresas. Vamos dar uma advertência e que o povo que se dane. Pois não, vereador Manuel Luzila. Vereador, eu não poderia deixar de me manifestar, até porque hoje pela manhã tomei nota desse assunto e também tive a oportunidade de falar com o diretor da Endurbe, o Augusto Cação, que é quem mantém o relacionamento e o contrato com essas empresas. Ele me disse que uma aplicação de multa já foi realizada contra a empresa por uma nota não conseguida e deve ocorrer uma nova reunião entre hoje e amanhã para que essas exigências sejam cobradas das empresas. Inclusive, coloquei a Comissão de Transporte à disposição para auxiliar nessa cobrança. Obrigado, vereador. Muito obrigado por suas palavras e também pelos esclarecimentos. Uma parte, por favor, senhor.
Bem rapidamente. Pois não, mestre. Bem rapidamente, eu quero só discordar da questão de assunto de eleição aqui, porque é o seguinte, o prefeito está com proposta pronta já para uma ação para derrubar a concessão dessas empresas. Nós que estamos falando, prefeito, tem que fazer uma conversa com essas empresas, agora, hoje ainda, que eu vou falar com o presidente da comissão de obras, entender qual o motivo que elas não estão voltando. Se o problema é financeiro, porque é o seguinte, nós não podemos também caçar a concessão hoje e amanhã não ter transporte na nossa cidade. O prefeito está pronto para pedir, inclusive, a concessão dessas empresas. Então, vamos com calma, porque essa questão de rabo preso, acho que é um negócio um pouco delicado para a gente colocar aqui. Vereador Marcos, a opinião é minha. Eu falo o que eu bem entender aqui. E é o seguinte, é o que eu acho e o que eu penso. Eu não vou tirar nada daquilo que eu falei. Porque a impressão que dá é que, de fato, o prefeito não quer tomar providência. De fato, a impressão que dá. Porque quem está sofrendo são as pessoas que estão usando o transporte coletivo. São as pessoas que estão lá todas ajuntadas, vamos dizer assim, né? Usando um português bem vulgar, e pouco se lixe pelo comodismo e pela segurança dessas pessoas. Então, eu não tiro nada daquilo que eu falei, o senhor me perdoe. Eu sei que o senhor tem aqui a missão de defender os interesses do prefeito, mas eu não tiro o meu posicionamento. Com relação à máfia dos cemitérios, né, eu procurei agora no último diário oficial que foi publicado para saber se houve a exoneração dos funcionários envolvidos. Não, continuam, ou seja, à disposição da Indurb. Eu não sei como é que se deu o afastamento desses funcionários, se foi nos termos do artigo 494 da CLT, porque no artigo 494 da CLT, a suspensão é por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, sem remuneração. Eu ouvi uma matéria, ou eu ouvi um diretor dizer o seguinte, que eles seriam afastados nos termos do ato normativo 02/2018. O que é o ato normativo? É o regulamento disciplinar da Indurb. Só que o regulamento disciplinar da Indurb, no artigo 95, prevê o afastamento com remuneração. E esse artigo 95 não pode sobrepor o artigo 494 da CLT. Portanto, se foi esse o argumento utilizado para afastamento e continuar pagando esses funcionários que surrupiaram, principalmente a pessoa que é mais necessitada, é um absurdo. É um absurdo. Não vem com essa conversa, não. Ah, não, coitadinho caramba. Coitadinho caramba. Ao que consta na sindicância, eu já estou com a cópia integral aqui, ao que consta, e muito bem relatada a sindicância, se apropriaram, sim, devidamente de algo que não era deles. Isso é peculato. É um crime. E acabou, e tem que ser afastado. Ah, vamos aguardar o processo disciplinar administrativo. Não precisa, prefeito. Os 2 funcionários são comissionados, não tem nenhuma estabilidade. Não é necessário mantê-los no cargo. Não é necessário. Está mantendo no cargo, sabe por quê? Ah, não posso falar, porque senão vão chegar aqui e vão falar, ah, não, coitadinho. Não, porque é um financiador de campanha também. É outro que consegue captar recurso aí fora. Já foi assessor de vereador, já foi agente não sei o quê. O cara é o bicho. É um monstro para buscar dinheiro sujo, porque depois ele vai cobrar. Como está cobrando? Sabe por que ele não sai do cargo? Sabe por que ele não sai do cargo? Porque todo mundo tem medo que ele pode botar a falar daqui para frente. Tem medo. Rabo preso. Tem mesmo. E aí, vejo uma notícia hoje, o jornalista Nelson Gonçalves fala que o prefeito vai fazer a concessão do cemitério. Gozado, né? Aqui só se toma providência depois que a casa cai. A Coab era uma santidade em pessoa. De repente, virou um monstro, vamos extinguir a Coab. O cemitério até então não tinha problema. A casa caiu, vamos fazer concessão dos cemitérios para reduzir os custos da Indurb. Então, me desculpe, viu, mas não dá para acreditar uma vírgula em tudo que se fala, em tudo que se comenta. Eu vou pedir, depois dos meus 5 minutos, para que eu fale sobre a área da saúde, mas eu gostaria de mostrar uma foto. Eu recebi uma foto, por favor, TV Campo. Eu recebi essa foto hoje, dessas cestas básicas. Por favor,
TV Câmara. Eu recebi essas fotos de mais cestas básicas que estão acondicionadas num galpão de uma empresa particular. E, segundo consta, essas cestas básicas pertencem ao município. Não sei se é verdade. Vou diligenciar e vou procurar saber. Se for mais um número de cestas guardadas e sem a distribuição para aquelas pessoas que necessitam, vou representar contra o senhor prefeito mais uma vez. Obrigado, senhor. Muito obrigado, vereador.